Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando mais um programa do Esporte de Peso. Estamos vivendo um dia muito especial, né? Ontem nós recebemos o prêmio Destaque Alagoas 2025. É mais do que um reconhecimento. É uma homenagem, né? E a confirmação de que nós estamos no caminho certo, dando vez, dando voz às pessoas de Arapiraca, do estado de Alagoas, né, já que nós estamos fazendo o nosso trabalho também em Maceió. Então, a revista Xereta nos reconheceu com esse prêmio e o Esporte de Peso está muito feliz, agradecendo, portanto, ao Eufrásio, né, popularmente conhecido como Xereta, e a nossa alegria de poder continuar firme, trabalhando todo dia pelo esporte de Arapiraca. E para comemorar com a gente, né, para esse dia de tanta alegria para nós, o nosso convidado de hoje é o Ítalo Ricardo, ou puramente Ítalo, lateral esquerdo de origem, um baiano lá de Juazeiro da Bahia, a terra do Daniel Alves. Aliás, dois laterais, um pela direita e outro pela esquerda. A terra da Ivete Sangalo também. Enfim, uma terra que produziu aí, né, grandes figuras, pessoas com destaque nacional e internacional. Ítalo, um grande prazer tê-lo aqui no Esporte de Peso, né? E vamos conhecer um pouco da tua história. Verdade. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, pelo convite. É uma satisfação muito grande de poder estar aqui, de interagir, né, neste programa. E aproveitar e também parabenizar pelo feito, né, pela conquista. E que essa conquista não seja a primeira, seja de muitos. Até porque quando o trabalho é bem feito, ele é reconhecido. Então, desde já, fica as solicitações e que Papai do Céu continue te abençoando cada vez mais. E estamos aqui à sua disposição para a gente bater aquele papo e interagir da melhor forma possível. Pois é, você é de Juazeiro da Bahia. Verdade. Né? Petrolina, Juazeiro. Isso. Juazeiro, Petrolina. Todas as duas são uma coisa linda, né? Eu gosto de Juazeiro. E adoro Petrolina. Eu adoro Petrolina. É isso aí. É verdade. Cidade de calor forte, né, Ítalo? Muito lá, forte. Mas é um povo resiliente, um povo bom, né? Bom, Dionísio, é uma terra muito rica, né, em termos de frutas, né, do Rio São Francisco, né, que divide as duas cidades, a ponte, mas é uma cidade de um povo muito interativo, onde recebe bem, e uma cidade muito maravilhosa. Que tipo de jogador e que tipo de homem Juazeiro da Bahia ajudou a formar? Poxa, vem muito dos meus pais também, né? Eu acho que dentro de casa é quando a gente cresce entendendo o legado do pai, da mãe, e graças a Deus eu pude trazer para mim próprio, né, os ensinamentos e os legados que minha mãe e meu pai me trouxe, e hoje não só como filho, como pai, né, como homem, graças a Deus uma pessoa muito humilde, tranquila, onde soube respeitar as pessoas, e um legado que minha avó dizia que saiba entrar e saiba sair, para que você seja respeitado e seja bem visto pelos outros. Isso é o homem que minha mãe, meu pai e minha avó me fez. Teu pai jogou futebol ou não? Jogou futebol amador, né? Teve uma oportunidade na época de jogar na Catuense, mas naquela época, né, os pais eram muito rígidos, né, porque o jogador de futebol não era bem visto, era coisa tido como malandro. Malandro, né? E naquela oportunidade os meus avós não aceitaram, até porque meu pai naquela época morava em Alagoinhas, que era a Catuense, era de lá. E pelo incrível que pareça, no momento que a Catuense queria levar o meu pai, mesmo com os meus avós não aceitando, por coincidências eles tiveram que voltar para Juazeiro, na Bahia. Então a oportunidade que na época meu pai teve, não teve condições de seguir como carreira profissional, mas jogou muito futebol amador e eu acabei herdando, né, esse dom que meu pai teve e passou para mim. Você passou por bases tradicionais, né? São poucos
os que tiveram a oportunidade de, por exemplo, jogar em Bahia e Vitória. E você chegou a passar também pelo esporte. O que isso te ensinou, Ítalo? Na verdade, eu sou de Juazeiro da Bahia, mas a minha infância foi numa cidade chamada Pilar, bem a 112 quilômetros de Juazeiro, porque meu pai trabalhava na mineração e teve que ir embora para lá e teve que levar a família, que na verdade só tinha eu como filho e a minha mãe. E é um lugar muito pequeno, distante, não era nem cidade, era município. E então a dificuldade do futebol era muito grande, né? Muito grande de ter oportunidades. A oportunidade naquela época era só Bahia e Vitória. Ou você ia para Bahia ou você ia para Vitória. Mas para chegar no Bahia e Vitória você tinha que ter um conhecimento, uma pessoa que pudesse lhe levar. E o que aconteceu foi que naquela época um colega meu que era da minha própria cidade, que jogava no Júnior do Vitória, que hoje se chama Sub-20, e por ele já me conhecer, né, a gente se conheceu desde moleque, mesmo ele sendo mais velho que eu, mas ele já me conhecia e ele me levou para o Vitória, em 93. E quando eu cheguei no Vitória em 93, o treinador do Vitória era Carlos Amadeu. Foi um dos melhores treinadores de base que eu já vi na minha vida. Inclusive, ele chegou até a seleção brasileira e faleceu, se eu não me lembro, acho que morreu de Covid. O Carlos Amadeu. Então, ali, eu passei um ano, quase um ano no Vitória. Depois dali do Vitória, fui para o Bahia, quase 93, 94, 95. E de 95 para 96 eu fui para o esporte. Então, toda essa base para mim foi importante, entendeu? Muito importante, eu aprendi muita coisa. Eu acho que se eu cheguei ao profissional, eu cheguei devido a toda a base que eu tive em Bahia, em Vitória e esporte, porque eu tive treinadores adequados. No esporte você trabalhou com quem? Era o treinador, esqueci agora o nome, me vem na lembrança o nome Nereu dele. Pinheiro, não? Não, o Nereu fazia parte do Júnior. Era o outro treinador, era um do Cauli. Cauli. Era o Cauli, um dos olhos verdes, era o Cauli. E foi ele que me aprovou na época do Vitória, ou do esporte, perdoe, e passei eu tive mais oportunidade no esporte do que Bahia e Vitória. Você chegou a jogar nos principais? Não. Profissionalmente? Não, nenhum dos três. Na verdade, quando eu fui para o esporte, onde eu tive mais oportunidade de jogar, que eu disputei o campeonato juvenil naquela época, e eu me saí muito bem, pintou aquela do empresário, né? O empresário, a época que me levou, na hora que o esporte viu que eu tinha potencial para crescer dentro do clube, quando ele chamou o empresário para conversar, para tentar acertar que eu ficasse no esporte, foi aonde entrou a parte financeira, né? O empresário, ele... Aí vem outros interesses. Foi lá mais para o lado financeiro. E ele falou que eu só ficaria no esporte se o esporte pagaria, na época, 10 mil reais. Eu acho que é equivalente hoje, eu não sei se é 100 mil, ou não sei, porque é 95, né, o real ainda era valorizado. Então, o esporte tentou que eu ficasse lá mesmo sem custo, para que o custo viesse lá na frente. Mas o empresário não aceitou, porque disse que tinha Vasco, Palmeiras, não sei quem, e outros para poder me levar, e o esporte não pôde fazer aquele pagamento, e ali me prejudicou bastante, porque eu perdi uma oportunidade muito grande de seguir no esporte. Mas Deus sabe todas as coisas, e aí depois eu fui parar no Juazeiro, né, já no final da minha idade, de 18 a 19 anos. Você volta para sua terra? Eu volto para minha terra e disputo o Campeonato Baiano de Júnior de 98 e 99, foi aonde eu estourei a idade. E daí eu fiz também um bom Campeonato Baiano, eu tive uma base muito boa. E depois daí veio o profissional, né? Aí o profissional já foi... Nessa esfera aí a gente conversa daqui a pouco. Você falou de Alagoinhas, Catuense. Você conheceu um amigo meu que o futebol me apresentou, saudoso Antônio Pena? Uhum. Era o presidente da Catuense. Era o presidente da Catuense. Eu ainda cheguei a conhecer. Outro lutador pelo esporte. Era muito, muito, muito. E a Catuense era grandioso com ele, né? A Catuense naquela época era uma equipe grande dentro do estado da Bahia. Ele é proprietário de uma empresa de transporte público. Catuense. Né? Muitos ônibus. Isso. Eu chegava lá... Da empresa Catuense. Chegava lá, o pátio assim, tomado por ônibus. Com as cores amarela, branca e preta. É verdade.
Em algum momento da base, com tantas dificuldades que você passou, pensou em desistir? Não. Com certeza. E principalmente já na reta final, né? Que a gente, como a gente estava conversando agora em off, cada um tem sua história de vida na bola, né? E comigo não foi diferente. Por eu passar por bases boas e chegar ao ponto de você bater aqui, bater em Vitória, bater em Bahia, bater em Sport, daqui a pouco você volta para a sua cidade, acha que ali vai dar certo e daqui a pouco não dá certo. Aí chegou o momento de eu, na época, conversar até com meus pais e dizer que ia voltar a estudar. No momento, a minha mãe, como é professora, ela não achou ruim, né? Ela achou meu pai, como já era da bola, meu pai já pediu para que eu tivesse calma, né? Tivesse paciência. Mas eu já estava esgotado por tudo que eu já vinha passando, né? De bater ali, das portas fechar de um lado. Mas nunca deixando de acreditar, querendo desistir, mas não deixar de acreditar. Mas houve sim momento já na reta final de você desistir e voltar a estudar. Ô Ítalo, você canhoto, lateral esquerdo de origem, é isso? É. A vida inteira você jogou de lateral esquerdo? Não. A minha base toda foi meia esquerda. Quem me fez lateral esquerdo foi o professor Neto Maradona. Ah, o Neto Maradona. Ele Neto Maradona, que foi outro canhoto bom de bola também, né? Jogava muita bola. Ele jogou por aqui, pelo estado. Jogou. Se eu não me engano, eu acho que no Capela. Se eu não me engano, exato. Eu lembro dele no Capela. Isso, acho que foi no Capela. Porque quando eu pensei em desistir, né, pela pergunta que o senhor fez, foi aonde pintou a Sociedade Esportiva Souza, na Paraíba. Foi onde pintou, que um colega meu, que era da cidade de Souza, mas que morava com a gente lá na Bahia, foi que ele me fez esse convite e, pelo meu pai, foi que eu aceitei novamente tentar mais uma vez. E aí foi onde Deus abriu as portas, eu acho que ele disse, agora vai. Aí você faz essa transição da base para o profissional e vai para o Souza da Paraíba. Isso. E a partir daí, Ítalo? Aí, com a pergunta que você falou, né, se a minha posição sempre tinha sido lateral esquerdo, lateral esquerdo, e eu, ao chegar lá... Mas você começou como camisa 10. Camisa 10. Na minha base toda foi camisa 10. Qual é a diferença de jogar com a 10 e com a 6? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Posso voltar a 30, a 20, a personalidade sempre foi a mesma. Você foi dono de uma habilidade muito boa. As minhas características... E aquele corredor ali pelo lado esquerdo você fazia com qualidade, né? A minha qualidade era muito, muito forte em termos de intensidade, né? Que eu era muito intenso, até pelo meu biotipo, né? Era um biotipo magrinho e eu tinha uma habilidade e uma intensidade muito grande, então isso me ajudou muito a ser lateral esquerdo. É por isso que o Neto Maradona me fez um lateral esquerdo. E dali foi que abriu as portas, e aí fui para o Botafogo da Paraíba, e aí Deus foi abrindo as portas. Eu lembro, você falou de uma coisa aí e me fez lembrar o Vampeta, né? O Vampeta assumiu um clube da 4ª divisão como técnico. E aí pegou o lateral esquerdo e disse a ele, meu filho, quando você pegar aqui, você vai lá no fundo e cruza. Isso. Vai bater em alguém e vai entrar, vai sair gol. Então, assim, e quando você for, você vai... E quando você voltar, você volta pelo meio, para fechar. Beabá, né? É o beabá do futebol. Isso aí... o beabá. Aí o moleque olhou para ele e disse, professor... Se eu soubesse de tudo isso, eu estaria na Série A, não estaria na Série B. Inclusive, boa, que quando eu joguei lá na Sociedade, eu encontrei um atacante que, com certeza você vai saber quem é, que foi o Roberto Michele. Roberto Michele, jogou aqui. Exato, jogou no CRB, né? Jogou no Asa também. Pronto, eu encontrei ele já estava um pouco coroão, já estava coroa. E ele dizia isso aí para mim. Ele dizia, garoto, chega no fundo, nem olha para mim. Mete a bola na área e deixa que eu resolvo. E o velho resolvia. Mas ele, de fato... Ele era um fazedor de gols. Não, ele era diferente para gol. E já estava coroa. E ele já estava coroa. E nesse time tinha outro coroa, que era o Inha. Inha? Inha jogou no CRB. Pronto, era o Inha. Os dois. O Inha é um dos maiores artilheiros de futebol alagoano, fez 38 gols no Campeonato Alagoano. Há uma diferença muito grande no futebol daquela época para os tempos atuais, né? Hoje.
Aí eu perguntei para você qual é a diferença de jogar com a 10 e com a 6. E qual é a diferença do jogador destro para o jogador canhoto? O canhoto é diferente. Com todo respeito ao jogador destro, mas o canhoto é diferente. É como diz o ditado, ou ele é bom demais ou ele é horrível. Mas normalmente o canhoto ele tem maior desenvoltura, né? Eu lembro de jogadores assim, tipo Rommel, tipo Sabino, o Nem aqui de São José da Tapera. São José da Tapera, né? Muitos jogadores bons, né? Tivemos aqui um caso cearense também, camisa 10, que era muito hábil, muito... O jogador canhoto, ele é outra postura. É diferente. Você pode ver, você hoje trabalha com a base, quando você vê o moleque canhoto, chama atenção. Isso. Né? Vê o moleque com a perna esquerda, já é diferente. É diferente. Aí como foi essa trajetória a partir do Souza? Aí o professor Neto, né, que tinha me aprovado lá na sociedade, com 4 meses depois, ele foi contratado para o Botafogo da Paraíba, para disputar a Série C do Brasileiro. Quando chegou lá, o Botafogo ia fazer de 4 a 5 contratações e uma delas ia contratar um lateral esquerdo. E ele me disse que o lateral esquerdo ele já tinha, que o Botafogo me contratasse. E aí você já dá um pulo do Souza. Talvez hoje o Souza esteja equiparado com os clubes maiores, mas naquela época dava uma diferença grande, né? Dava, sim. Do Souza para o Botafogo. Né? Dava, porque naquela época as equipes maiores tinham uma diferença muito grande. Hoje nivelou muito, né? Igualou. Hoje os clubes pequenos eles batem de frente com os grandes. Claro que a estrutura é diferente, mas quando entra dentro das 4 linhas, fisicamente a qualidade igualou. Então, hoje, naquela época era diferente. Então, naquela época que eu fui para o Botafogo, eu cheguei lá com 20 anos, eu já tinha acabado de fazer 21 anos, e quando eu cheguei no Botafogo, eu só peguei jogador, como diz o ditado da bola, tudo macaco velho. Cobra criada. Cobra criadas, peguei um Val Pilar, né, peguei o Guina, que era um centroavante que Guina, então, que é centroavante. Então, quer dizer, eu peguei uma equipe muito boa. E eu aprendi muito com eles, né? Cascudo, né? Tudo cascudo, e o meu novo, então, verdinho ainda, né? E para chegar para disputar uma Série C de brasileiro, naquela época, onde a chave era com 4, né? Fora o Botafogo, tinha Fortaleza, Motoclube e o Tocantinópolis do Tocantins. Então, a chave da gente era uma chave muito forte. E tem uma história interessante, que antes de eu ir lá para Souza, eu tinha ido para o Maranhão também fazer uma avaliação no profissional no MAC. No MAC. Eu passei um mês e alguma coisa lá fazendo essa avaliação e nada de resposta para mim, né? E eu treinando bem, nada de resposta. E aí eu cheguei até o treinador, porque eu não sabia qual era a decisão dele. E eu disse, olha, quem vai me dizer se eu fico aqui ou não é o próprio treinador. E eu lembro que, na ocasião, terminou um treino, que eu fui até bem no treino, chamei ele veio até a mim, e eu perguntei se ele tinha alguma resposta, alguma coisa sobre a minha pessoa, se ali eu continuaria ou não, e ele, transparentemente, virou no meu rosto, de um garoto de 19, 20 anos, atrás de um sonho, e falou que eu pudesse falar com o diretor na época, que eu pudesse ir embora, que eu não tinha condições de jogar no time dele, não. Então, por exemplo, um garoto de sonhador, né, que estava correndo atrás de seus sonhos, de repente um treinador profissional de futebol, né, vira para um garoto e fala friamente de uma forma dessa. Mas, enfim, foi um balde de água fria, uma tristeza ao mesmo tempo, mas tudo na mão de Deus. E um ano depois eu estou no Botafogo da Paraíba, e o meu primeiro jogo da Série C é contra o Motoclube, e o treinador do Motoclube era o Dito Cujo. Era o abençoado. Então, fui lá, fiz 3-0, fiz um belo de um jogo e Deus mostrou que o mundo da bola, ela dá volta, né? Então, quer dizer, um atleta, um garoto sonhador que estava correndo atrás de um sonho que não servia para jogar no time dele, de repente... Mas isso acontece na vida, né? O problema é que você está em formação, aí às vezes você sente com isso. Claro, Essa foi a maior decepção que você teve no futebol? Não uma delas, mas assim, para um garoto sonhador que lutou tanto, que vinha lutando, saiu de pequeno, saiu de baixo, que
passou por tantas situações, até chegar ali, já tinha passado por tanta coisa, e de repente você ouvir, né, uma palavra como essa, eu acharia que ele deveria falar de outra forma. Garoto, vai lá na frente. É abordagem. Né? Aqui não dá, mas vai lá, não baixa a cabeça e de repente, friamente, se receber. Foi uma das decepções, sim, porque eu já vinha lutando para conseguir os meus sonhos. E quem foi a pessoa que mais acreditou no Ítalo? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe foi fundamental na minha vida, apoio total, nunca deixaram de acreditar. Minha mãe chegou a pegar caronas em carros para poder correr atrás de alojamento. Minha mãe chegou a bater na prefeitura de Juazeiro, porque na época o Juazeiro Social Clube voltou em 97 para o futebol baiano e não hospedava garotos da base, né? Só hospedava os profissionais moravam no hotel. Então, os da base eram aqueles que moravam na cidade ou que tinha família na cidade, ia para lá, não hospedava. E minha mãe, ela pegou uma carona e foi bater dentro do gabinete do prefeito em Juazeiro. E o prefeito atendeu ela e o prefeito me colocou dentro do hotel junto com os profissionais. Então, assim, minha mãe, ela fez muita coisa por mim, ela lutou muito, ela acreditou muito que eu ia dar certo no futebol, e meu pai nem se fala, mas meu pai e minha mãe foi fundamental na minha vida. A gente chegou até o Botafogo da Paraíba. E a tua trajetória depois do Botafogo? Aí depois do Botafogo, passei um ano no futebol paraibano, depois fui para o Poções, na Bahia, o professor Laelson Lopes. Laelson Lopes. Que esteve aqui. Quem veio para cá, aliás, ele veio para cá pela primeira vez, trazido por mim. Laelson Lopes. Isso. Um estudioso do futebol. Um grande treinador, uma pessoa... Para a época que nós o contratamos, era diferente até, porque a gente estava mais habituado com aquela coisa... De treinador, treinador, de treinador, treinador, né? Aquela história de zagueiro, zagueiro. Postura diferente. E ele chegou com uma linha de trabalho completamente diferente. Muito estudioso. Não jogou futebol assim profissionalmente, mas é um estudioso da bola. Até hoje está lá no Vitória. Né? E ele estava... esse tipo de trabalho empreendido pelo Laelson Lopes... É um tipo de trabalho que naquela época não era comum. Não. Aí eu lembro, é como se eu estivesse ouvindo o saudoso presidente Paulo Tenório. Ele disse, agora você arrumou um professor, bota ele numa sala de aula aí. Porque ele levava né, tudo, as coisas. Né? É o que literalmente a gente chama de professor. Professor, né? Exatamente. Mas a gente ele era mais, o Paulo era mais do estilo... Nereu Pinheiro. Isso. Saudoso Nereu Pinheiro. Mais ignorante. Nereu rasgava palavrão de tudo quanto é jeito no treino. Nesse modelo. Aí nós fomos lá na Paraíba buscar o Nereu Pinheiro. Ele estava acho que no Campinense. Uma coisa dessa. Aí a gente chegou no treino e ficamos acompanhando o treino sem o Nereu saber que a gente estava lá, né? E a gente acompanhando, aí o Nereu rasgava, filho disso, filho daquilo, outro, não sei o quê, papapá. E o Paulo olhava assim, esse é que é o treinador. Não é aquelas moças que você arruma para lá, não. E foi até o resto da vida, até, né? Deus com vida, ele foi assim, né? Ele não mudou o jeito dele, não. Foi até o final. Pois, assim... Sim, aí do Botafogo... Aí o professor Laelson me convidou para ir para o Poções. Na época o Poções estava disputando a Copa do Nordeste e disputando o Campeonato Baiano. E aí eu fui convidado, o professor me convidou, a proposta na época foi até boa, e eu me transferi para o Poções, e lá, né, disputamos a Copa do Nordeste, chegamos até a semifinal contra o Sport, e saímos para o Sport na semifinal, se não me engano, naquela época foi Bahia e Sport, aquela final daquela época de 2000, acho que a final da Copa do Nordeste foi Bahia e Sport, se não me engano o Bahia se consagrou até campeão da Copa do Nordeste. E logo após do Poções, já no final do ano de 2000, eu fui para o Fernandópolis, em São Paulo. E fui disputar a B1 do campeonato lá, que é a 4ª divisão. E chegando lá, me dei bem, né? Comecei a treinar e, graças a Deus, as coisas aconteceram da melhor forma possível. E logo em seguida, da virada de ano, para 2001, foi onde apareceu o Asa na minha vida. Isso você precisa detalhar contando tudo direitinho. Até a gente conversou em off, né, sobre essa situação,
que o professor Laelso tinha acabado de chegar aqui no ASA em 2001, estava precisando de um lateral esquerdo e ele entrou em contato com a minha mãe para saber onde eu estava, e minha mãe disse que eu estava no Poção, lá em Fernandópolis. E ele entrou em contato comigo, querendo que eu viesse para cá. Só que eu tinha um contrato até outubro lá, porque lá o campeonato é longo. Começava em janeiro e só terminava em outubro, a 4ª divisão. Não sei se hoje ainda é a mesma coisa, mas como mudou muita coisa, creio eu que não seja. E eu disse, professor, não tem como ir, porque eu tenho um contrato aqui até outubro e eu tenho certeza que a diretoria não vai me liberar. E ele disse, só faça o seguinte, eu vou pedir para o presidente ligar para você, Quem era o presidente era o Luciano Machado, né? Era o Luciano Machado, doutor Luciano Machado. E aí ele entrou em contato comigo, falando que o professor Laelso queria contar comigo, e eu falei as mesmas palavras para o doutor. Doutor, não posso, porque aqui está assim, e o pessoal não vai me liberar, até porque eu tenho um contrato até outubro, eu estou aqui jogando, estou bem no campeonato. E nessa conversa eu falei, olha, sabe de uma coisa, eu vou logo dizer uma situação aqui para ele logo dizer, ó, pronto, não venha não, fique por aí. E eu disse, ó, doutor, se eu for sair daqui, eu não vou sair daqui ganhando a mesma coisa que eu estou ganhando. Eu só vou sair daqui se eu estiver ganhando mais. E você já tinha um salário? Eu já tinha um salário, o valor lá eu era R$800 na época. Lá no Fernandópolis. Aí ele disse, e quanto é que você está ganhando aí? O X? Aí você já falou mais. Falei muito bem mais. X. Aí ele disse, pronto, venha-se embora. Na hora que ele falou, venha-se embora, eu não acreditei, porque eu falei um valor bem alto. Aí já mexe com a cabeça. Aí já mexe com a cabeça, né? Porque o lado financeiro para o jogador que está iniciando, que tem um pensamento de ajudar a sua família, de poder dar algo mais, então já mexeu comigo. E, na verdade, eu conversei com a diretoria, mexeu comigo, falei com a diretoria do Fernandópolis. E assim também, um diferencial nisso. Lá é 4ª divisão, Isso. aqui 1ª divisão. Né? E eu não conhecia o ASA. Para falar a verdade, eu não conhecia o ASA, assim, eu não tinha, tinha ouvido falar, até porque alguns colegas meus lá de Juazeiro jogou aqui no ASA. Sim. Janilson, já é, exato. Neguinho Moreninho das perninhas de Janilson, Wagner, Wagner zagueiro, Ailton, centroavante, quer dizer, uns amigos do Juazeiro jogaram aqui no ASA. Então eu lembrava do ASA por causa deles, mas não tinha conhecimento do que era o ASA. E, pelo incrível que pareça, tudo deu certo e eu vim para... Aí você fecha com o ASA? Venho com o ASA para cá, chego aqui numa segunda-feira... Já chegou se sentindo grande, não. Salário dobrado? Dobrado e vim para jogar, né? Vim para jogar porque o professor ele tinha muita confiança em mim e ele me trouxe para isso. Ele me trouxe. Aí você já chegou jogando? Já cheguei jogando. Cheguei na segunda-feira pela manhã e na quarta-feira eu fiz a minha estreia lá em Capela, numa quarta-feira à tarde. Quanto foi esse jogo? 2-1 de virada pra gente. Foi? 2-1. Um gol de Fuscão e um de Glauber, um garoto que era do Maranhão, um meia, que veio de Maranhão. Ele fez 1-0 e Fuscão... Lembra de mais alguém desse grupo, além de Fuscão e do Glauber? Lembra. Quando eu cheguei aqui, o nosso já tinha... Veio Soares, Marcão, goleiro. Soares, lateral direito. Direito era... Marcão, goleiro. Bruno, Normando. Bruno, zagueiro. Normando, zagueiro. Jaelso, Jânio. Jânio. Aí com Marcelinho. A nossa equipe era muito... Marcelinho era Marcelinho um Moreninho, meia, né? meia de Recife. Bom jogador. Não é o Marcelinho de Juazeiro. Não, é lá da minha cidade também. Não, mas esse Marcelinho que você se refere não é um meia? É o meia, camisinha 10, um moreninho, baixinho, pronto. Não, a equipe da gente era uma equipe muito jovem, mas era de um potencial muito Aí já grande. Chegou ganhando fora. Aí já ganhamos de 2-1 e depois aí ninguém segurou a gente. Aquele time da gente do Asa era fora de série. Todo mundo novo, todo mundo procurando seu espaço, mas que todo mundo se encaixou. Né? Naquela época ali todo mundo se encaixou e não tinha CRB, não tinha CCA, não tinha nada para nós. Aí veio o título no mesmo ano, veio o título no mesmo ano. Né? Foi uma aposta que eu fiz, mesmo não querendo vir, mas Deus tinha propósito na minha vida. Eu acho que foi aí que tudo que eu passei, que eu te falei aqui agora, eu acho que foi aí onde Deus começou a abrir as portas. Né? E do Asa veio o título, fui considerado o melhor jogador da competição,
melhor lateral esquerdo da competição, fui revelação da competição. Então, foi um ano pleno, né? Foi. Um ano de título, um ano de melhor da posição. Isso, de conquista pessoal e de conquista Coletiva, né? Então, para mim, o ano de 2001 foi um ano abençoado por Deus e glorificado, porque dali eu fui vendido para Portugal, né? Foi através do meu... A partir do Asa, você foi para Portugal? Para Portugal. Jogou aonde lá? No Beira-Mar de Portugal, na primeira divisão do Campeonato Português. Foi bom para você? Para mim, como experiência, foi. Por um lado... E financeiramente? Muito bom também. Foi aonde eu pude dar um melhor. Aí sim. Você teve uma experiência lá em Portugal. Aí foi bom. Aí é onde eu pude dar um melhor um pouco para o sustento da minha família. Foi onde eu pude dar as coisas aos meus pais. Eu queria que fosse mais, mas tudo tem o ponto e o dedo de Deus, né? Eu acho que tudo que Deus me deu no futebol, eu sou muito agradecido por tudo que Ele me deu. Eu não tenho nada que reclamar. Queria ter chegado um pouco mais, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. E tudo que eu sonhei de criança, tudo que eu queria, Ele me abençoou. Você teve só uma passagem no Asa ou mais de uma? Não, voltei em 2006. Foi naquele jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, né, que a gente empatou aqui 1-1 com o gol de Denilson, né? Aquele golzinho de perto, meteu a mão na bola. Né? Mas aí ele foi lá na entrevista e disse que bateu sem querer, normal. E depois a gente foi lá pro Maracanã, né? Como é que chamava com o Denilson? Era o Coquinho? Coquinho, né? Coquinho. Coquinho tá lá em Tapera. Tá, e inclusive, não sei se já chegou a sua pessoa, que domingo tem um jogo dos ex-atletas do Asa lá no CT. Eu soube. Então, o Denilson vai estar aí, Nem vai estar aí. Denilson vai estar aí? Vai, Denilson, Nem, Souza. Né? Essa galera... Souza Pulmão de Aço? Isso, aquele ali era covardia, né? Então, ele era um lutador. Então, assim, em 2001, para mim, foi um feito muito grande, porque eu fui para um país, né, que eu não... Era um sonho de criança, mas não sabia que era tão rápido assim, né? E Deus me abençoou e como experiência foi muito bom para mim. Mas você não fez igual o Amaral, né? O Amaral foi jogar lá em Portugal e chegou lá já pedindo intérprete. Não. Amaralzinho e suas histórias. O Asa foi sua porta de entrada em Alagoas. Depois você jogou no CRB também, né? Isso. Eu estava no Anápolis, em Goiás, disputando a Série C. Disputei a Série C. Jair Rabelo era o presidente do Anápolis naquela época. Ele era empresário e, ao mesmo tempo, presidente do Anápolis, né? E ele que me levou para lá, para o Anápolis. E a gente jogou a Série C. Eu renovei o contrato com ele para disputar o Goiano daquele ano de 2002. 2002 ou 2003? Não, 2003. 2003, perdoe. Só que aí entrou o Gustavo Feijó na história, né? O Gustavo Feijó entrou comigo... Gustavo ou João? Não, Gustavo. O Gustavo, na época, já estava envolvido com o CRB. Sei. Inclusive, o treinador da época do CRB é o finado... Faleceu de Covid também. Paulo Roberto? Não. É o Birajara. Bira Veiga. O Bira Veiga, pronto. Ele era o treinador, na época, do CRB. E foi ele que pediu a minha contratação junto com o Gustavo. E o Gustavo foi me buscar, me trouxe do Anápolis. Lá do futebol goiano. Foi, me trouxe. Só que a minha passagem foi muito curta pelo CRB, por motivo até de problemas pessoais na época, e eu não fiquei com a cabeça tão boa para jogar. E eu mesmo pedi essa dispensa do CRB. Aí, de repente, você se firmou, fixou residência em Arapiraca, é isso? Isso. Você reside em Arapiraca, família, tudo direitinho. O que é que você encontrou em Arapiraca que não encontrou em outros lugares? Rapaz, na verdade, foi a confiança e de ter acreditado no meu potencial. Ter acreditado no meu futebol, coisas que eu não encontrei na minha cidade natal. Inclusive, muitos amigos meus às vezes me perguntam por que eu não fiz a minha vida lá na Bahia, né? Eu falo que eu não tive o apoio que eu tive aqui em Alagoas, o conhecimento. Hoje, para mim, é gratificante. Onde eu ando hoje dentro de Arapiraca, o torcedor do Asa me conhece. Aonde eu entro em um estabelecimento, o pessoal do Asa me conhece. Tem filhos arapiraquenses? Tenho sim. 3. 3? 3 filhos. Todos 3 arapiraquenses? Todos 3. Todos 3 alagoanos. E os meninos tendem a jogar futebol? Tem os 2, né? O Ives hoje,
que é o meu mais velho, está na categoria de base do Asa. O Ives está até aqui com a gente. Vem aqui, Ives, para o povo te ver, rapaz. É canhoto também? Canhoto também. Aí, ó. Não é canhoto. Olha ali naquela câmera ali, ó. É canhoto também, né? Deus, né, também abençoou para que ele também pudesse ter o dom de jogar futebol e agora aí é ele a sorte. Até eu brinco às vezes, né? Tá na base do Asa. Tá na base do Asa. É 10 ou é 6? Oi? É 10 ou é 6? Bota 10, bota 6. Eu acho que ele vai procurar o espaço dele, né, Junildo? Eu acho que eu falo muito com ele e às vezes eu falo com as pessoas que na maioria das vezes as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Por eu ter feito a minha história no Asa, por ter conquistado o que eu conquistei, isso não vai fazer que ele seja eu, né? Que ele vai conquistar a minha história. Não, Mas assim, tu já chegou a imaginar um domingo à tarde, aquele campo lotado, um jogo importante, um clássico local, e tu sentado lá naquela arquibancada e essa criatura entrar em campo? Sim. Hã? Sim. Bate uma emoção, não bate? Bate porque eu tive meu pai para isso, né? O desejo do meu pai era me ver jogar como profissional. Se isso chegar a acontecer, o que é que você vai dizer para ele na véspera do jogo, antes do jogo? Que ele se divirta. Usufrua. Vai usufruir, vai brincar, vai jogar sem ter aquele peso, né, de dizer, poxa, meu pai, ou então não, vai lá, velho, faz o teu jogo, se diverte dentro de campo, que o futebol é pra gente se divertir. Era o que eu fazia quando eu entrava em campo. Quando eu entrava em campo... Você era um jogador leve mesmo, não era aquele jogador de fisionomia pesada, aquele cara que fica assustado com o jogo. Você jogava com leveza. Isso, exatamente, é o que eu passo para ele, não só para ele, né, até para os garotos lá da base. Converso muito com eles que futebol é alegria, futebol é você desfrutar da melhor forma possível, sem ter aquele peso, né? Vai lá, se diverte, vai ter dia que vai dar errado, vai dar, porque o futebol tem dessas coisas, mas cabeça fria e... Você viveu um auge no Asa, porque você foi campeão alagoano, melhor lateral esquerdo da temporada. Além disso, foi considerado revelação. Você acha que o Asa te valorizou no teu tamanho ou você se sente... tem alguma coisa assim que você acha que podia ter sido mais? Não, de maneira nenhuma. Minha gratidão pelo Asa é muito grande. Se eu tive uma trajetória e tive algo melhor no futebol, eu agradeço ao Asa por tudo que ele me fez. O Asa me projetou ao futebol europeu. Eu vim para cá desacreditado, um garoto desconhecido, né, sem ninguém saber quem era, porque eu tinha acabado de vir do futebol paulista, né, novo, e o Asa me proporcionou. Eu só tenho gratidão por tudo que o Asa fez por mim e continua hoje fazendo. Hoje eu estou fazendo parte, né, da base, né, do Asa, podendo passar para os garotos tudo aquilo que eu vivi, né, do que eu passei, converso muito com eles. Então, hoje, o Asa, o que ele me proporcionou, eu só tenho gratidão e agradecer por tudo que fez. Então, você, na tua vida profissional, você conquistou título no Asa e aonde mais? No Botafogo da Paraíba, em 99. Foi campeão paraibano também? Porque a gente foi em cima do 13, né? Naquela época, em cima do 13. Ô, Ítalo, é diferente ser campeão no Botafogo e campeão no Asa? São duas torcidas distintas, entendeu? O Asa tem essa torcida apaixonada, né? O Botafogo também tem uma torcida muito, muito apaixonada também, cada um dentro das suas características, mas para mim o título do Asa foi mais gratificante porque eu fui campeão jogando. No Botafogo eu tinha acabado de chegar, era um garoto ainda, né, também, e como eu acabei de falar tempos atrás, já peguei um grupo já bem cascudo, né? Então os caras já estavam muito bem à frente. Quem jogou lá de lateral esquerdo? Quem jogava lá do lateral esquerdo era Ayrton. Ele era lateral direito, mas jogava na lateral esquerda, porque ele jogava nas duas. Então o lateral esquerdo na época foi o Ayrton, mas eu fazia parte do grupo, sempre estava na relação, então fui campeão também. Agora o do Asa, porque eu joguei, né? Fui campeão jogando. Então você
campeão jogando É um diferencial. E né? muito, não tem explicação. De certa forma, hoje você trabalha no ASA, na base. É isso? Isso. Nos fale um pouco disso aí. Para mim, para falar a verdade, Josenildo, quando eu parei de jogar, eu me chateei muito com a bola. Quando eu parei de jogar, eu me chateei muito, porque eu sei o que eu passei lá atrás, depois de passar o que eu conquistei, e depois já de maturo, já mais cascudo, e você passar novamente tudo aquilo que você passou no início. Então eu me chateei e me afastei total da bola. E muita gente falava para mim, porque você não entra no futebol, porque você não monta uma escolinha, porque você não se engrena. Eu digo, rapaz, eu não quero. E pelo incrível que pareça, através do meu filho, né? Através dele, porque quando eu levei ele lá para o ASA, né, com uns 15 anos, eu tinha que estar acompanhando ele, né? Eu tinha que levar ele para o treino, tinha que ir buscar. Então isso foi me trazendo de volta a ter contato com os garotos, né? Porque a gente está ali... Acabou se infiltrando. Se infiltrando, porque você passa a ter contato com eles, né? Você está ali no treino, você tem que estar assistindo o treino para terminar, para levar para casa. E você vai interagindo com um, interagindo com o outro. Então, foi me trazendo de volta, né? Para poder gostar novamente, de poder estar ali com eles. E hoje, pelo convite do André Chalub e do André Nunes, eu estou lá novamente interagindo da melhor forma possível. Você sofreu uma chateação, digamos assim, lá na base, quando o treinador te fez uma abordagem assim que não foi legal. E nos tempos atuais, como é a tua conduta em relação aos jogadores da base? Por coincidência de tudo isso, ontem teve um início do treinamento com o Sub-20. Né, o garoto do Sub-20 voltaram a treinar ontem e eu toquei nesse assunto com eles que no mundo da bola tem todo tipo de situação. A gente passa para eles que não desistam, vão até o limite, não baixe a cabeça para aqueles que falam, que digam de você, ou que você é um garoto assim, ou que você vai ser um garoto daquela forma. Eu disse a ele ontem que vão até o limitezinho deles lá. Lutem. Eu sei que a palavra desistir vai chegar um momento como chegou para mim. Mas que não desista não, vão lá. Briguem, vão até o limitezinho de vocês lá, não desista do sonho de vocês não. Você trabalha na base na mesma faixa de idade que o teu filho também? Porque a gente hoje está fazendo parte do 17 e do 20, né? E o Sub-15 só vai vir um pouco mais lá na frente. Mas curioso isso, né? Porque... E o que é que você fala pro Ives? Eu sou muito chato. Eu sou muito chato e ele sabe disso, eu sou muito chato. Não por ele ser meu filho, não. Ele é como eu digo aos garotos na base, que ele é o meu filho dentro da minha casa. Quando ele sai do portão da minha casa, que ele está naquele CT, ele é um garoto igual aos outros que estão lá. E eu vou ser mais chato com ele do que os outros. Porque ele sabe um pouco da minha história. Então é o que eu digo a ele, você não vai ser eu, você não vai construir a minha história, você vai construir a sua. O que eu puder lhe dar de toque, do que eu puder lhe dar de exemplo, do que eu puder lhe falar para o seu crescimento, eu vou estar aqui à sua disposição. Mas na hora de puxar a sua orelha, na hora de dar o sermão, na hora de dizer o que é certo e o que é errado, você pode ter certeza que eu vou ser muito chato. E ele sabe que eu sou muito chato com ele por isso. Mas não vai depender de mim. Vai depender dele. Ele que vai fazer a história dele. É ele que vai conquistar as conquistas dele. E para que ele chegue lá, ele tem a noção do que é o futebol. Não é fácil, não. O Ítalo, hoje já dá para dizer que o ASA está acreditando mais no embasamento? Já melhorou, né? Deu uma melhorada muito grande. Eu estava falando em off com o senhor aqui que foi uma felicidade muito grande a gente terminar um jogo contra o Muricy pela Copa Lagoas com 4 atletas da base. Então isso é gratificante, principalmente da gente que está ali com ele no dia a dia. Nesse último jogo aí que o ASA venceu. Isso, né? Então terminamos com Danilo, Iago, Natan
e Tonho, que é o Eduardo, né? Então, e fora os outros garotos que ainda estavam no banco, né? Tinha o Emanuel. E o nome do Vinícius, menino é Eduardo? Eduardo, que E por quê? chama de Tonho, né? Tonho, mas só que o nome dele é Eduardo. Eduardo é melhor, né? Aí, Eduardo é melhor. aí começaram Jogador com o nome de Tonho. Né? Não foge das características, Passou né? aqui, eu tive aqui um exemplo que essa coisa foi pegando, mas vai pegando, né? Vai pegando. Aí o NEM da Tapera. Isso. Chegou aqui, NEM. né? Disse, pô, camisa 10, exuberante. O cara joga com personalidade, cabeça erguida, bate na bola com capacidade. Nome de NEM. Como é teu nome, menino? Ele disse, é Tássio. Tássio, Aí disse, porra, então Tássio com a 10, mas não pegou mais. Pegou não. Não pegou mais. A gente tentou, eu fiz um trabalho com o pessoal da rádio para chamá-lo de Tássio e tudo, mas não teve mais jeito. Mas tem que tirar logo no início, Josenildo, porque se você não tirar no início, se pegar já era. Porque, exemplo, o Tonho, como está iniciando, então tem como ainda você tirar o Tonho e colocar o Eduardo, né? Porque está iniciando. Mas se deixar, chegou no profissional, bateu em todos os cantos como profissional, como Tonho, não sai Aí mais. não tem jeito. Não sai mais. Aí você vai tentar mudar, mas não vai mudar, Assim, não. foi algo marcante, assim, acabar esse jogo com 4 jogadores. Para base. Todos novinhos. Novos, todos. O Natan com 18, o Iago e o Danilo com 19 e o Tonho, que estourou a idade esse ano, né? O ano passado, fez 20 anos. Quer dizer, garotos de 18, 19, 20 anos. Então o caminho é esse, né? O caminho é esse, é importantíssimo, porque a base é o alicerce de tudo. Então, é dali que você vai tirar algum lucro lá na frente para o clube. Então, cada vez mais, os garotos da base ali envolvidos com um profissional, sendo observado, treinando com um profissional, isso é muito gratificante, principalmente a gente que está ali com eles no dia a dia, né, mostrando o trabalho, incentivando, botando na cabeça deles quanto é importante estar trabalhando, acreditando, mantendo o foco para poder realmente conquistar os seus sonhos. Então, isso é importante, é muito gratificante. Eu estava comentando... Você está lá com o coreano, né? Isso, É você, coreano, Lulinha? Isso, Lulinha tá lá? Lulinha. Então, Você chegou a jogar com o Lulinha, não? A gente jogou no Vitória, né? A gente Vitória. começou na época, lá em 93, quando eu cheguei lá, eles já estavam. Aí a gente se conhece há muito tempo, temos um respeito e um carinho muito grande um pelo outro. Muito bem, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre o Ítalo, né? E aí, Ítalo, qual a diferença de jogar no Brasil e jogar na Europa? Diferente. Totalmente diferente. O futebol europeu é muita força, a dinâmica é outra, é totalmente diferente. Se você chegar lá e não entender o futebol europeu, o coreano teve aqui há dias atrás, ele mais ou menos explicou como é o futebol europeu. Se você chegar lá e não entender o futebol europeu, você... E como o jogador brasileiro é visto lá? É um jogador mais de força ou é um jogador de inteligência? Não, é mais de inteligência. Mais inteligência. Só que a inteligência no futebol europeu não basta. Se você não tiver a força para conciliar junto com a inteligência, você não joga. Os treinadores lá, eles mantêm muito a linha deles, a cultura do futebol. Quando eu cheguei lá, né, em Portugal, eu fui campeão aqui no dia 31 de julho de 2001, num domingo. Na quarta-feira à noite eu já viajei para Portugal. Então eu perdi 1 ou 2 dias de trabalho. Eu já me apresentei e já fui direto para Sevilha, na Espanha, porque o Beira-Mar estava fazendo a pré-temporada em Sevilha. Eu cheguei em Porto e de Porto eu já fui direto para Sevilha. E eu já cheguei já com a pré-temporada rolando, eu cheguei alguns dias depois, mas eu cheguei com meu físico... Condição atlética boa, porque eu só perdi 2 dias de trabalho, né? Eu fui campeão no domingo, viajei na quarta, cheguei lá na quinta e já cheguei... Quem te levou para Portugal? Foi o empresário Robério, de Recife, inclusive faleceu também. Ele, na verdade, é um fato interessante, é que naquela época, em 2001, o nosso grupo do ASA estava todo mundo bem. Exceção de qualquer um, todo mundo. Era do ponto esquerdo ao 18, né? Que naquela época só poderia 18, né? Na relação, né? Não podia, hoje não é 22, hoje... Do 1 ao 18. Exato. Então, time equilibrado.
Do 1-18 todo mundo estava bem. Assim, grandes craques, Não, né? todo mundo... Mas existia uma... A gente se fechou, Josenildo. Na verdade, todo mundo procurando seu espaço naquela época, todo mundo novo. Eu acho que os jogadores mais um pouco experientes daquela época era mais o Normando, que tinha uma idade um pouco a mais. O Bruno tinha um pouquinho, mas não era tão grande assim. Era pouco. O Soares era um jogador mais um pouco experiente. O Renatinho, que veio da Paraíba. Esquerda? Não, o camisa 10 que veio da Paraíba. Um magrinho que foi campeão com a gente. Não é o lateral esquerdo, era um meia. Sei. Que veio do campo, eu acho que ele era do Campinense, ou era do 13, não me recordo bem. Quer dizer, nosso time era muito novo, mas cada um procurando seu espaço. Então, como a gente estava bem naquela época, chegou aos ouvidos do Robério, junto com o vice-presidente do Beira-Mar, que era seu Técio, eles estavam fazendo uma turnê aqui no Nordeste, atrás de atletas para levar. Ah, tá. Então, como a gente estava bem, o pessoal falaram, olha, vai lá no Asa. O Asa tem jogador bom, está disputando uma competição tão bem. Só que aí, quem é que tem lá de interessante? Aí falaram, tem o Marcelinho. Que realmente o Marcelinho estava muito bem naquela época. Era o nosso camisa 10, fazia gol de todo jeito, de falta, de fora da área. Depois o Marcelinho foi pro CRB. Foi pro CRB, exatamente. Logo quando terminou, ele e o Bruno. O Bruno Zagueiro, foram os dois. E aí vieram ver o Marcelinho jogar. Não vieram... O Bruno, irmão do... Não, o Bruno... Não, o Bruno pernambucano. Não é? Não, o Bruno Mineiro. Que ele jogou no Bahia. Baixinho. Isso, que era aquele galeguinho. Não era um jogador de estatura, não. Tinha uma habilidade muito grande com os pés, né? E muito forte. Muito forte, exatamente. Aí Eu confundi com o Márcio. Não, o Márcio é irmão do Matheus. Do Matheus. Que foi campeão aqui em 2000. Inclusive... Mas esse Bruno teve uma passagem... Não, o Bruno... A qualidade do Bruno com a bola nos pés era brincadeira. E ele, em termos de estatura, por ser um pouco baixa para zagueiro, mas ele tinha um tempo de bola que era absurdo, né? Então, sim, vai. Aí então vieram ver o Marcelinho jogar. Não vieram ver o Ítalo jogar. E como todos nós estávamos bem na competição, e naquele jogo contra o Penidense, aonde foi que o Robério e o seu Técio, ao assistir o jogo, se encantaram com o meu futebol. E, pelo incrível que pareça, em vez de ter ido o Marcelinho para Portugal, quem foi o Ítalo. Tem dessas coisas a vida, o futebol é o que eu falo sempre para aqueles garotos. Quanto tempo lá em Portugal? Passei uma temporada. Uma temporada. Se tivesse ficado mais tempo lá, você acha que a tua vida teria tomado outro rumo? Pronto, acho que agora você tocou no assunto fundamental. Eu acho que se eu tivesse ficado lá, porque eu tinha 3 anos de contrato com o Beira-Mar, e eu passei uma temporada, só que o Robério, na época, como eu não joguei muitos jogos, né? O treinador, ele não me aproveitou muito. Eu joguei pouquíssimos jogos. Eu joguei muito na temporada. Eu acho que eu joguei 4 jogos. Não joguei mais do que isso. E eu não fui aproveitado. Então, o Robério, ele se precipitou assim. O Santa Cruz, naquela época, estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E como ele tinha um conhecimento muito grande dentro do futebol pernambucano, ele quis me trazer para o Santa Cruz. Ele conversou comigo, achou melhor eu vir para o Brasil para poder ter oportunidade para jogar. Logo em seguida, eu me agradei porque eu ia vir para um time do futebol brasileiro que ia jogar a primeira divisão no Campeonato Brasileiro, um time de torcida do Santa Cruz e a equipe que o Santa Cruz é. Então, logo de repente, eu me agradei. Mas não chegou a jogar? Mas não cheguei porque ele fez toda a ponte para o Santa. O treinador que estava queria minha contratação, o presidente também queria minha contratação. Só que, de repente, na época, eu não sei o que aconteceu, que o treinador não assumiu o Santa Cruz, o que queria minha contratação. E assumiu outro treinador que se chamava Heron. Um treinador chamado Heron. Heron, um negócio assim, Heron, no Santa Cruz. E você sabe que todo treinador tem seu jogador. Não sei, talvez Heron Ferreira. Eu acho que é isso mesmo, Heron Ferreira, mais ou menos isso mesmo. E todo treinador tem seu jogador. Então, ele vetou a minha contratação. E eu não vim para o Santa Cruz, voltei para o Brasil, mas eu fui para o Vila Nova de Goiás. Aí onde foi que entrou o futebol goiano na minha vida. Aí eu cheguei no Vila e eu fui indicado, não tão muito pelo Robério, eu fui indicado por Roberval Davino. Roberval. Que queria me trazer para o CRB. Falei com ele esses dias, ele vem aqui nesse podcast. Ali ele é pronto. Muito respeitado, né? É outro professor da bola, né? Ele é outro professor da bola. Professor, e muito respeitado, né? De uma educação, de um respeito. Por onde passa, Roberval. É maravilhoso. Vai... Tem um cara que eu conheci,
Tadeu da Costa Lima. É o mesma linhagem do Roberval, né? De educação, é fora de série. A conduta dele de serenidade, né? Futebol te deu tudo que prometeu, Ítalo? Sim, eu não tenho o que reclamar, não. Eu acho que o garoto sonhador, e por tudo que eu passei, que eu vivi, eu sou muito grato a Deus por tudo. Claro que eu queria mais, né? Mas, como eu falei há pouco, acho que Deus, ele me levou até onde ele acharia que eu deveria chegar, mas o garoto sonhador que sonhou lá atrás de ser um atleta profissional, Deus me abençoou. Quando me tornei profissional, o meu sonho era realizar o sonho do meu pai de ter visto me jogar como profissional, e Deus me abençoou de ele ter assistido os jogos meus, né, como profissional. Foi mais um sonho realizado. Quando a gente se torna jogador profissional, a gente quer ser campeão, e Deus me abençoou. Quando a gente se torna um jogador profissional, a gente procura, de alguma forma, ajudar os nossos pais. De alguma forma, Deus me proporcionou. E uma coisa que a gente tem sonho de um dia ter jogado na Europa, de que forma seria, não sabia, mas Deus, de repente, me deu também. Te levou? Me levou. Então, assim, queria, como eu já frisei, queria ter chegado um pouco mais. Eu tinha certeza que eu tinha capacidade de chegar um pouco mais, mas tudo que Deus me proporcionou, tudo que Ele me ofereceu no futebol, eu realizei e sou grato por isso. Por que Arapiraca virou tua casa? Primeiramente, por causa dos meus filhos, né? Fiz a minha família, né? Fiz minha família aqui. E aqui Deus me deu tudo, né? Através do Asa, Deus foi me dando as coisas. E hoje eu residencio aqui, já tenho mais de quase 17 anos que eu moro aqui em Arapiraca. Então, hoje, né, passa rápido, passa né? rápido, né? E hoje eu tenho minha família, hoje eu faço o que eu gosto, então estou bem ambientado, aonde eu vou todo mundo me conhece, todo mundo me respeita, então isso é gratificante. É como eu falei há pouco, hoje não tem dinheiro que pague. Quando eu chego em algum lugar que todo mundo me reconhece como ex-atleta profissional do Asa, quando eu chego naquele campo ali, ninguém me deixa quieto, então isso é muito bom, é gratificante. A gente já está caminhando para o fim do nosso bate-papo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta assim, bem relacionada ao jogador de base. Hoje se perde mais jogador por falta de talento ou por falta de orientação? Eu acho que os dois. A orientação é muito importante. Talentos tem muitos e muitos se perdem pelo meio do caminho por não ter orientações, né? Como lidar com um garotão nessa faixa de 15, 16 anos que tem talento e não tem cabeça? Aí a gente tem que sempre estar dialogando, sempre conversando, sempre mostrando os pontos certos, os pontos errados. Isso também tem que vir dentro de casa também, né, Dionísio? Eu acho que da base familiar, né? É, uma base familiar é tudo, né? Quando você tem uma base familiar, eu acho que se torna mais fácil para que a gente, de alguma forma, se aquele garoto tiver uma dificuldade ou outra, eu acho que se uma base familiar vindo de dentro de casa, se torna mais fácil para a gente que hoje é professor, de poder dar uma palavra, de poder entender, né, saber o que se passa dentro de casa, que as arias desses garotos hoje, a gente, para dizer, chega para treinar ali hoje, para dizer, hoje vai ter treino do Sub-17, né? Tem garotos que moram nas cidades vizinhas, né? Tem garotos que são daqui da Arapiraca, mas a gente não sabe a realidade. Eu estive lá esses dias, né? Fui lá visitar vocês e encontrei uma mãe que estava vindo de uma cidade aí, eu nem me recordo, acho que Campo Alegre, parece. Exatamente. Não é isso, mesmo, Campo Alegre. Exatamente. E ela lá sentadinha, esperando, acompanhando. Para você ver que não é fácil, né? É muito gostoso uma de sonhadora ver, né? também sonha o sonho do filho, né? E a gente não sabe o que acontece dentro da casa, aquele garoto que chega para treinar lá hoje, será que comeu? Será que teve uma alimentação adequada? Será que almoçou para vir treinar? Então, quer dizer, tudo isso é um conjunto, né? E onde você tem que sentar, conversar. E a maioria deles, algum deles, não tem essa capacidade. De exemplo, um garoto vai chegar lá treinar, vamos dizer que ele não almoçou. Ele não tem essa capacidade de chegar, professor, eu não almocei, né? Ele quer né? desenvolver. Exato, entendeu? Quer dizer, então, às vezes sem as condições. Então a gente procura, de alguma forma, dar uma palavra, de saber como é que estão as coisas dentro de casa, se as coisas vão bem, como é que está a família, para que a gente possa dar uma essencial essa conversa. Tem que ter, hoje tem que ter, porque os garotos de hoje é diferente. É importante formar o cidadão antes do atleta. Primeiramente, né? É a conduta da gente lá. O futebol, às vezes, atropela essa formação? Às vezes, sim.
Às vezes tem garoto que sobe, né? Tem garoto que às vezes acha que o patamar tá logo lá em cima, né? Não pode ser assim, tem que começar de baixo. O Asa revela pouco? De um tempo para cá, sim, né? É nítido, né? Eu acho que o último que o Asa revelou, eu acho que foi uma geração de Didira, Thiago Alagoano, Júnior Viçosa, Jorginho, André Nunes, Cal. Eu acho que foi essa geração toda, né? Jorginho, que é... Isso já tem mais de 10 anos. Mais ou menos isso aí. Eu acho que foi os últimos, né? Assim... Você acha que falta coragem nos técnicos do elenco profissional de apostar no jogador da base? É até difícil a gente comentar, porque cada treinador ele tem o seu jeito, né, de trabalhar. Alguns gostam, outros não, né? Então, assim, a gente fica difícil de opinar e apontar o dedo para um ou para outro, até porque cada treinador ele tem a sua forma de trabalhar, seu jeito de pensar, né? Mas, assim, a gente torce muito, né, que realmente chegue o treinador que está aí agora, o Dito, né? Ele está dando essa oportunidade, né, de poder dar com esses garotos lá, né, para poder estar treinando. O Lulinha também está lá, né, dando essa força, procurando, é bom ter quem viveu isso, né, feito o Lulinha, né? Isso é. Então, assim, ele tem a argumentação porque ele viveu tudo isso, assim, né? Bom, a gente já está praticamente no fim. O que você acha que ainda deve ao futebol, o Ítalo? O que é que o Ítalo deve ao futebol ainda? Hoje eu acho que, assim, dever... Eu acho que a única coisa que, como hoje eu estou envolvido, né, dentro da base, eu acho que o meu dever hoje é passar para os garotos tudo aquilo que eu vivi de experiência, tudo aquilo que eu passei, mostrando para eles que o futebol, o início dele até chegar ao auge ou chegar ao objetivo deles é um caminho muito, muito longo e árduo, né? Que vai encontrar muitos obstáculos, que vão encontrar muitas dificuldades, mas é aquela palavrinha que eu digo a eles todos os dias lá: vão no limite. Perseverar. Vai lá, não desista não. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o não, mesmo com a humilhação, porque dentro do futebol, infelizmente existe isso, né? Existe a humilhação, existe o preconceito, né? É o que mais temos hoje no futebol. É o preconceito, mas que persevere, acredite, Deus é bom. E o que é que o futebol te deve? Não, nada. O que o futebol pôde me dar, eu agradeço e sou grato por isso, graças a Deus. Muito bem. Que conselho você daria para essa turma mais jovem, da base do Asa, se você tivesse que, hoje, diante dos jogadores, no momento, que você terá logo mais, o que é que você diria para eles? É o que eu acabei de falar. Acreditem, gente, acreditem. O futebol, ele tem diversas ocasiões, mas não deixem de acreditar. É acreditar sempre. Colocar sempre o foco, né? É isso que eu quero, eu vou conseguir, eu vou chegar e Deus vai me dar. Eu acho que é isso que é o objetivo deles, para eles botarem na cabeça para chegar e sonhar com o sonho deles. Quando tudo parar, como é que o Ítalo gostaria de ser lembrado? Pelo legado, né? Legado de ter respeito, de conduta, de ser uma pessoa que sempre está dando ali conselhos, né? Se precisar do Ítalo para qualquer coisa, eu falo para os garotos sempre, o telefone está à disposição sempre. Eu acho que o legado que a gente deixa de respeito, acho que é o maior orgulho que eu tenho de mim mesmo. Uma curiosidade, essa já era para ser a última pergunta, mas assim, uma curiosidade. Jogando de lateral esquerdo, quem foi o ponta que você encarou que quando ia acontecer esse embate, você já começava a pensar no sábado e dizer, lá vem aquele desgraçado de novo? É Sandro Gaúcho. Sandro Gaúcho? Era o ataque, eu jogava com a camisa 7 do CSA em 2001, aquele negão alto. Né? Que eu era pequenininho, magrinho, né? Negão forte pra caramba. Ele jogava pelo lado direito? Jogava com a 7, né? Jogava pelo lado direito e o do lado esquerdo jogava o João Paulo. Certo. Ele jogou na seleção, no Guarani de João Campinas. Paulo com a esquerda. Quando ele vinha de lá pra cá, eu dizia, lá vem os meninos do Meão Azul. Era porque ele era muito forte, né? Só que assim, claro, eu aprendi muita coisa na bola, e principalmente com os treinadores, por eu ser franizinho, né? Ser franizinho, eu não ia bater de frente com um cara que tinha mais de 1 metro de altura do que eu, mais forte do que eu não ia bater de frente com ele.
Eu esperava ele dar uma tapa na frente, porque eu tinha velocidade. Alcançar, né? Porque eu tinha velocidade, eu não ia pro confronto. Né? Eu deixava ele dar a tapa e eu ia atrás dele e ver o que é que dava, mas eu não ia para confronto com ele. Então foi um dos atacantes que, quando eu olhava de lá para cá, eu dizia, meu Deus, lá vem um meãozinho azul de lá para cá. E era rápido, né? Ele era rápido e forte, ele era muito forte, rápido mesmo. Agora, assim, de um jogador que eu joguei contra, que eu parei para olhar para jogar, foi Leonardo Moura, velho. Leonardo Moura, Leonardo do Flamengo, né? O Leonardo Moura. Um raio, né? Nossa, não, e a inteligência para aquele cara jogar era covardia, meu irmão. Ele parece que ele pensava 3, 4 vezes mais do que a gente, pô. Ele jogou contra o Flamengo aqui, lá no Maracanã, eu parava assim e ficava olhando para ele jogar, porque a inteligência dele era muito grande. Esses dias eu vi um jogador falando disso. Aí o cara disse, como é que foi teu jogo? Ele disse, eu não joguei, eu fiquei o tempo inteiro olhando o Zico jogar. Nossa, não é, porque... Quando ele pegava na bola, eu ficava meio bestalhado. Não, o Leonardo Moura é diferente, é como diz, a gente só sabe quando joga contra, né? Eu tive a oportunidade de jogar contra o Leonardo Moura. Poxa, um jogador exemplar, de inteligência monstra, de uma tranquilidade. E treinador, quem é o que mais te ensinou? Foi o professor Laelson Lopes. Laelson Lopes, ele me capacitou e hoje o que eu tive de projeção dentro do futebol, eu agradeço muito a ele por tudo que ele... Neto Maradona foi o Pilatos, né? Sim. Vamos lá. Me ensinou ali, joga por aqui, vem por aqui, os atalhos da lateral esquerda, até porque eu não era lateral, mas em termos de ensinamento, de projeção, de conduta, de tudo, foi o professor Laelson Lopes. Ítalo, eu muito feliz com o nosso papo, foi legal, alegre, descontraído, a gente conversou de tudo um pouco. Em outro momento a gente pode voltar a conversar. Muito obrigado por ter atendido o Esporte de Peso e um grande abraço a você. Quem agradece sou eu pela oportunidade, né? Como eu falei no início, é uma satisfação imensa de poder estar aqui no seu programa. É um programa que todo mundo assiste, né? Que todo mundo fala, e que as outras oportunidades apareçam, e eu vou estar sempre à disposição para poder a gente conversar, bater esse papo maravilhoso. Sucesso aí, que você tenha a oportunidade de, juntamente com o Coreano, com o Lulinha, poder projetar os meninos aí da base do Alvinegro. Um abraço para você, sucesso para os 2 filhotes, né, que estão na luta aí. É o Ives e o Yuri. Yuri, né? Isso. Ainda tem a menina, né? Tem a Maria Eduardo. Maria Eduardo. Valeu. Vai nem fazer uma média com a patroa em casa? Não, mandar um abraço, né? Faz uma média mandar um abraço, tá até trabalhando. Era piraquense ela? Né? Mandou um abraço para ela, um beijo, né? Que ela até perguntou agora há pouco, já está por aí, eu digo já. Mandar um abraço, um cheiro, né? Mandar para minha filha também. Aproveitar, mandar um abraço para minha mãe, que também está longe, né? Para minha irmã, são pessoas que eu não vejo, já vai fazer. Estão em Juazeiro. Manda o link lá para o pessoal de Juazeiro, né? Vou mandar sim. Para ver como é que anda essa criança por aqui. Como é o nome da mãe? Minha mãe Iradi e da minha irmã Ilana. Aí, dona Iradi, ó, para ver como é que está essa criatura por aqui. Mas ele é bem querido aqui, bem respeitado e tem... o pessoal nutre muita consideração por ele, viu? Um abraço, hein, Ítalo? Obrigado mesmo, de coração. Não, a satisfação é minha, estamos juntos e quando precisar, estamos à disposição. Valeu. Hoje a gente bateu um papo com Ítalo Ricardo. Olha para aí, nome de craque, né? Ítalo Ricardo, lateral esquerdo, meia, enfim, campeão do Asa, jogador revelação em 2001, né? Teve passagem pelo futebol da Europa e chega num dia que a gente também desfruta de muita alegria, porque o Esporte de Peso ontem recebeu, né, da revista Xereta, né, essa honraria, né, do Destaque 2025. E para nós é mais que uma homenagem, é um reconhecimento, uma confirmação de que nós estamos no caminho certo. Um grande abraço a todos, obrigado a todos pela companhia.